Salve, salve, salve todos! Mais uma vez aqui estamos, levando a todos informações do maior conhecimento da humanidade, esse ponto glorificador da humanidade que é a imunização racional. E assim, através do estudo da cultura do terceiro milênio, que integra todos a fase da racionalização, que é a fase da razão, a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, que nos encontramos já com 90 anos desta cultura a nos integrar dentro desta fase, que adquirimos através do estudo da cultura racional, que está contida nas páginas brilhantes dos livros Universo e Desencanto, ditado pelo racional superior e assim sem esforço nenhum, naturalmente dentro do nosso lar ou onde estivermos, que for exatamente condizente com o manuseio do livro Deus, que é o Universo e Desencanto, este livro que vem unir os versos no verso de razão com o amor e nos esclarecer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Então, nos esclarece o racional superior. Mas quem é o racional superior? Autor desta cultura, único, sem segundo nem terceiro, através do seu instrumento aqui materializado na Terra, Manuel Jacinto Coelho, este ser iluminado, preparado pela própria natureza superior divina para receber toda a luz da razão manifestada no seu raciocínio, através do raciocínio, que é consequência exatamente da ligação dele, por ser ele o habitante deste mundo superior que veio até nós. Então, o racional superior, na realidade, é um ser completamente desconhecido da humanidade, também por muitos que ainda estão lendo sem saber quem é verdadeiramente o racional superior. Imagina de uma forma quando na realidade ele, autor único da cultura racional, manifestado na máquina do raciocínio de um brasileiro, cidadão verdadeiro, homem verdadeiro, cujo a sua vida dedicou toda ao bem da humanidade em prol da nossa salvação através da imunização racional. E assim ele vem nos esclarecendo de uma forma básica, lógica, com provas e comprovações, quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. E assim, ele, o racional superior, é completamente um ser, um habitante de um mundo superior que dirigiu-se até nós, personificando-se na essência da psique, ou do raciocínio, ou da consciência verdadeira deste brasileiro que aqui chegou na Terra no dia 30 de dezembro de 1903, precisamente a 1h30, nascendo assim já com o seu raciocínio desenvolvido, ligado às 21 linhas gerais da natureza e nos esclarecendo através dessas 21 linhas, 21 degraus, do qual nós nos descemos do mundo superior, através exatamente das transformações que foi ocasionada pela deformação da planície racional e que ele, do mundo racional, que é o superior racional, acompanhou toda essa descida dessa parte, junto com esses habitantes que somos nós que aqui estamos, em uma outra formação totalmente diferente da nossa forma original, que era de massa cósmica, corpos de energias racionais puros, limpos e perfeitos, que habitávamos nesse supermundo cósmico, mundo racional, de onde veio exatamente este habitante, este ser superior que nos esclarece com base e com lógica a nossa formação, a nossa origem, nos dizendo quem somos, o porquê que assim somos. Por ser ele, Manuel Jacinto Coelho, o mestre da justiça celestial, este habitante que veio do mundo racional, chegando aqui no dia 30 de dezembro, este ser iluminado, dando
causa a vida deste ser iluminado aqui na Terra, Manuel Jacinto Coelho, que no dia 30 de dezembro de 1903, uma grande luz resplandeceu na rua Barão de Guatemi, ali no Matoso, Rio de Janeiro, clareando um lar harmônico, onde os seus genitores, Dona Rosa, professora de música, de piano, e o maestro Manuel Jacinto Coelho, o instrumento exatamente tutor deste ser que aqui chegava, preparado também pela natureza, habitantes que acompanharam a sua descida já para dar a formação desse ser. Habitantes do astral superior, tanto Dona Rosa como o senhor Manuel Jacinto Coelho, maestro, aparelhos preparados para a natureza para poder exatamente, dentro das leis naturais, materializar, personificar o corpo de energia do superior racional e um corpo de matéria que vestiu a essência desta energia pura, limpa e perfeita aqui na Terra, e que assim foi cumprido a missão deles em poder exatamente trazer ao mundo e personificando a luz do amor, da sabedoria, da razão numa criança iluminada. E por essa razão, naquela hora, 1h30, as três forças do universo, por isso 30, o 0 representa na temática da matéria a eternidade, o 3 as três forças unidas numa só força, personificando exatamente neste ser único, sem segundo nem terceiro. Por isso 1h30, do dia 30 de dezembro, 30, mais uma vez, as três forças que foi originada da eternidade, manifestou-se com a descida desse habitante, que tem um significado nessa temática da matéria, 30, o 0, a eternidade se manifestando através dessas três forças, numa só pessoa, numa personalidade, que é o racional superior, que vestia o corpo de animal sem ser animal. E 1903, mais uma vez, nesses números significativos, 9 representa, na temática da matéria, o tempo da finalização e definição do ser, por representar 9, o número, diria assim, do mestre, o número da eternidade, um número que tem um significado muito grande, por ser o 9, considerado o número simbólico da humanidade. Por isso nascemos com 9 meses, por ser regulado por essa natureza eletromagnética, através da grande mãe reguladora, que é o carbonário do Sol, a Lua, que faz parte desses 7 reinos que constitui essa roda animal da vida do animal de origem racional, e que o ser superior, racional superior, veio buscar, e assim sendo o 9, o número raiz da humanidade, presente no estado da evolução humana, da evolução da vida, nos 9 meses de sua constituição. O mínimo que um ser, a vida, pode materializar-se nesse ser orgânico é 7 meses, que é a constituição da junção das 7 partes do porquê assim somos, e naturalmente, da forma natural, são os 9 meses que representa o número raiz, o número Adão, que dá formação a essa goma, que é a semente da nossa origem, o sêmen, o espermatozoide, onde ali está todas as informações genéticas da composição, da formação do animal de origem racional, e assim ele veio nos buscar. Então, 1000 é essa unidade, resgatar a célula da razão, que estava perdida aqui nessa deformação, dentro dessa goma, e assim 9, 0, eternidade, 3, então 1903, então tudo tem uma razão de ser, e assim esse habitante cumpriu com a sua missão de fazer a elaboração do maior conhecimento, por ele ter vindo diretamente do mundo racional com esta missão, por isso que vestiu essa roupa de animal, sem ser animal, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, através do tour que vestiu o eu superior, que é Manuel Jacinto Coelho, cuja essência personificada neste instrumento de inteligência divina é o racional superior, fruto e derivado
desse corpo de energia, o superior racional, esse habitante que veio exatamente nos trazer a nossa revelação, nos provar e comprovar quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos. Então, o senhor Manuel Jacinto Coelho somente raciocinava, sua imaginação era plenamente racional, por isso ele foi o primeiro ser com a vidência racional na Terra, o primeiro ser imunizado por ser ele o porta-voz da verdade, a nos esclarecer e nos dizer quem somos e o porquê que assim somos. Assim sendo, através do estudo da sua cultura, a cultura racional, ele nos esclarece que, através da leitura, atenta, que estão todas as informações do conhecimento superior, da verdade verdadeira a nos libertar, nas páginas brilhantes dos seus livros, Universo e Desencanto, que por ele foi ditado, e assim ele nos informa como podemos nos ligarmos conscientemente, convictamente, ao nosso verdadeiro natural, que é o nosso mundo de origem, o mundo racional, que é a raiz mestra, fecundadora da formação, da criação e geração deste mundo inferior, desse mundo animal, desse mundo material, que é fruto derivado da deformação transformativa degenerativa da planície racional, resultado do progresso que os tantos habitantes, por conta própria, progrediram sobre ela por falta da obediência. Então, para estudarmos e voltarmos ao nosso natural, né, através das informações contidas nessa cultura cósmica, nos presenteada para nos enriquecer e nos esclarecer a nossa razão de ser e dar a nossa definição aqui nesse mundo, nos religando ao nosso mundo natural, que é o mundo racional, o mundo de onde viemos, que o senhor Manuel Jacinto Coelho nos esclarece na sua cultura cósmica transcendental, trazida deste mundo superior, que somente com a obediência, a persistência e a calma conseguiremos essa dádiva divina de regressarmos à nossa origem, nos ligando em vida à eternidade aqui conscientemente. E assim nos recuperando, por essa razão que a cultura racional é uma cultura de recuperação da humanidade e da natureza, por ser a energia racional que foi transcodificada, materializada com muita maestria por esse habitante do mundo superior, que é o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que elaborou a maior cultura, o maior conhecimento de toda a existência humana aqui na Terra. Assim sendo, vemos que vou ler uma lição muito importante que nos esclarece no seu ditado o racional superior, através exatamente dessas páginas brilhantes do livro Deus, que é a cultura racional, o método para que possamos mais rápido nos conectarmos com a nossa base de origem, que é o mundo racional. Então, esse oitavo significa exatamente um número temático muito importante aqui na Terra, porque o 8 representa, na sua simbologia, o Logos. O Logos significa a força, o poder criativo, universal da energia racional, que é a energia primordial, que representa graficamente, através do 8, o saber, e por isso o universo de desencanto é a união de todos os versos, de todo o saber criado pelo artifício, através das duas forças eletromagnéticas, que simbolicamente seriam as duas serpentes que se unem nesse símbolo do 8. Por isso que o 8 representa o amor universal, né? Ele tem essa simbologia dentro da sua grafia, do seu design, que significa exatamente o Logos, e assim sendo aquele que nos deu a capacidade de racionalizar as coisas, de intelectualizar, de termos o poder de cognição para termos uma compreensão em busca da razão, que foi o grande Comodoro Sideral,
o planejador da nossa formação material, intelectual, dessas duas máquinas, imaginação e pensamento, que é Mercúrio, Mercúrio que dentro do mito artificial, da lenda e história romantista, oriunda da astrologia, alfabeto primeiro, que nos deu base e consequência. Então Mercúrio é Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, aquele ser, aquela força que escreveu exatamente com a ponta de diamante, numa tábua de esmeralda, o tratado do sistema solar, esclarecendo o porquê dessa deformação elétrica e magnética. O Sol e a Lua, exatamente seu pai, sua mãe, né? Como se diz exatamente nesse mito, que é a força do Sol elétrica, a força da Lua magnética. Então, a tábua de esmeralda é exatamente a matéria, cujo diamante é o raciocínio, que está nele todo ensinamento, toda a informação, todo o tratado da criação desse sistema deformativo elétrico-magnético, resultado da deformação da planície racional. Assim, eis a causa do caduceu de Mercúrio representar exatamente essa serpente, uma engolindo a outra, ou seja, a união dessas duas forças numa só força, que é a força, diria assim, criativa, que deu consequência e formação à energia racional, assim formando os três poderes, as três máquinas do nosso cérebro, do nosso relógio regulador, dessa tábua de esmeralda, que é a matéria, a tábua de esmeralda, que é a matéria, que condensou-se através da transformação da planície racional e que deu exatamente a formação desse corpo orgânico. Tudo isso nesse mundo da simbologia. E a medicina usa esse símbolo de Mercúrio, esse caduceu de Mercúrio, como seu símbolo, porque é a cura, a recuperação da saúde e a recuperação verdadeira do animal de origem racional, que é consequência do corpo de energia racional, que deformou-se, degenerando-se em cima da goma e da resina, que deu causa e consequência essas duas serpentes, essas duas energias, essas duas forças criativas da matéria, que organizou-se por essas 7 partes do porquê assim somos, porque o 7 é simplesmente o somatório, a junção, a união do ternário dessas 3 forças, racional, elétrica e magnética, materializada em 3 máquinas, a máquina da imaginação, que foi feita do chão, originando-se da goma, ou seja, da resina, a energia magnética, e o pensamento, que é a energia elétrica, oriundo da goma, da água. Por isso que a hidrelétrica, ela produz a energia elétrica, que é exatamente essas duas forças originárias, que é Adão e Eva, que dentro do mito diz que a serpente atentou Adão e Eva. O homem e a mulher foi atentado pela vontade, no uso do livre-arbítrio, de adentrar pela planície racional. Esse é o pecado original, primariamente usado pela imaginação na sua criatividade, de desenvolvimento do pensamento, que criou essa história e que agora é justificada e esclarecida pelo raciocínio, que é a consciência verdadeira, que é exatamente, como diz o tratado de Hermes Trismegisto, a ponta de esmeralda, que é exatamente o raciocínio, a fonte de todo conhecimento, cujo racional superior, ele veio exatamente despertar, desenvolver exatamente este diamante, esse cristal. Por isso somos cristão. Cristão significa esse cristal embrutecido, que foi lapidado durante mais de 529 bilhões de anos para exatamente resplandecer a luz natural verdadeira, que é a luz da razão, a luz racional. E para desenvolver esta luz, despertá-la, que é a consciência positiva racional, somente através da sua cultura natural verdadeira, original, que é a cultura racional, que está contida nos livros Universo em Desencanto, ditado pelo supremo raciocínio do universo, o verdadeiro Deus, o racional superior, que é a personalidade desse mestre da justiça celestial,
que personificou-se, materializando, tomando uma forma de animal, sem ser animal, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, o porta-voz da verdade das verdades, único, sem segundo nem terceiro, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o A e o Z, por ser ele a definição, por ser ele a força, a luz do amor, do saber, que veio resgatar todos os filhos que estavam perdidos aqui, aonde vivíamos dentro de um rosário da vida que foi criado durante 21 eternidade. Então sigamos em frente, como se deve ler a cultura do mundo racional, que é o nosso mundo natural, né? O mundo racional. Por isso somos racional, deformado como animal. Mas sim, como se deve ler a cultura do mundo racional, de um mundo superior ao nosso, que não deve ser comparada com a cultura de um mundo inferior. A cultura de um mundo inferior é uma, e a cultura de um mundo superior é outra. Uma é lida de uma forma, e a outra de outra forma. Uma é do encanto e a outra do desencanto, né? Então aqui é o título dessa lição. Então, uma é de cima, a outra de baixo. Então, é aquela simbologia da estrela de Salomão. Salomão significa o poder do saber na mão. Por isso que ele, dentro do encanto, foi o rei da sabedoria, do artifício, do encanto. E no seu reinado, ele pediu a Deus, o supremo raciocínio, que desse a ele a clareza do seu raciocínio para reinar. E por isso, o seu reinado brilhou durante 1000 anos de paz. Dentro daquele milênio do seu reinado, foi constituído de paz, de união dos povos dentro do encanto, que foi o auge do pensamento, e assim com o poder do saber divinal, ali na velha Mesopotâmia, o rei a estrela de Davi, que exatamente são 2 triângulos, um triângulo em pé e o outro, diga-se, de cabeça para baixo, significando esse triângulo da sua simbologia. A ápice é exatamente a unidade, que deu consequência à dualidade, que é a base desse triângulo. E da base, que exatamente, buscamos novamente a unidade. Então, o pensamento, a imaginação, o pensamento busca a razão da sua definição, que é o raciocínio, o conhecimento de união e compreensão, porque a união gerou a dualidade, que deu consequência à multiplicidade da coisa. Então, a cultura artificial foi uma cultura preparatória. Os livros feitos pelos pensadores, imaginadores, de uma forma, e por isso é lido de uma forma diferente da forma do livro ditado pelo superior racional, que é o racional superior, através do seu aparelho único, sem segundo nem terceiro, Manuel Jacinto Coelho, este habitante cuja sua personalidade é o racional superior. Então, primariamente, para nós, infante, ele se diz que o racional superior ditou para ele, mas ele era o próprio racional superior ditando a verdade. Por essa razão, ele é o racional superior da Terra, porque ele vestiu o corpo na Terra, nessa roda da vida animal, nesse zodíaco, para nos presentear esse tesouro, que é a luz divinal do saber e do amor. E por ele ser o rei da simplicidade, da humildade, ele nunca ele se omitiu de dizer quem ele era, e deixou que cada um por si descobrisse quem era verdadeiramente a essência da personalidade, que foi vestida pelo corpo de bronze de Manuel Jacinto Coelho, que também, seu nome tem um significado. Manuel, Deus no meio de nós, que era o raciocínio superior a todo raciocínio, que ali se vestiu naquele tour, na cor de bronze, unindo exatamente o preto e branco e todas as raças num só canto de amor, de união, de paz e fraternidade, que é o canto racional. E assim ele veio nos ensinar a verdade para nos libertar e nos provar quem somos e o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos, como vamos e por que vamos. E assim sendo, ele também nos esclarece como se deve ler a cultura que ele nos trouxe, nos presenteou,
para nos enriquecer com as informações contidas que passamos a conhecer ao estudar esse livro, Universo Desencanto, que é a união de todos os versos que o pensamento versou e dividiu os seres humanos, conflitando e se perdendo nos enigmas, nos fenômenos e nos mistérios. E que agora, através do raciocínio, que é a nossa essência divina, que é o Deus vivo dentro de cada um de nós, é que devemos exatamente unir com o verso da razão, que é racional, e muito amor para podermos nos religar à nossa fonte de vida, que é o mundo racional. Então vamos em frente, aspas para o seu Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. Então, repetir para continuar, porque eu fiz as minhas considerações, né? Como se deve ler a cultura do mundo racional, de um mundo superior ao nosso, que não deve ser comparada com a cultura de um mundo inferior. E a cultura de um mundo inferior é outra. E a cultura de um mundo inferior é uma e a cultura do mundo superior é outra. Uma é lida de uma forma e a outra é lida de outra forma. Uma é do encanto e a outra é do desencanto. O templo racional é no mundo racional. Então, fechar aqui, parece, o templo racional é no mundo racional. Porque a cultura racional não é seita, ela não é religião, não é doutrina nem filosofia, nem tampouco espiritismo, nem uma filosofia, mas sim é o verdadeiro estudo de nós mesmos. E o templo desse conhecimento verdadeiro está dentro de nós. Então, por isso que Jesus histórico, Salvador, amado, não o Jesus religioso, que foi exatamente explorado pelos pensadores, com histórias, contos romancistas. Eu estou falando de Jesus histórico, quando chegou aqui em 2 de setembro, que a Divina Providência providenciou a preparação de todos os filhos para a sua volta ao estado natural, que é o mundo racional, e que ele esclareceu e nos ensinou: fazei do teu corpo o teu templo. Quando Jesus não criou religiões e nem pregou em templos nenhum de pedra. E ele diz: não buscai Deus em templos de pedra, fazei do teu corpo o teu templo, porque nele encontrarás a verdade, e a verdade vos libertará, e só poderá testar a verdade quem se conhecer, quem souber quem é, de onde veio, para onde vai e como vai. Porque o templo está dentro de nós, que é o raciocínio, que é essa essência divina, que está na célula pineal, que está essa célula que estava perdida e que o superior racional veio resgatar, buscar, despertá-la, desenvolvê-la, para nos esclarecer quem somos. Por isso que a leitura do Universo Desencanto é diferente. Tem que ser no ambiente que condiga com o manuseio deste livro, que é um livro de um mundo superior. Por isso que, ao ler e reler, ler, compreender, ler e sentir, está alimentando essa essência divina, porque é o seu templo. O altar é a célula pineal, porque altar foi originada essa palavra das estrelas, que antes de ser chamada estrela, era altares, e que exatamente foi modificada a astrologia do aramaico, esse significado de altares deu origem, através das 7 principais religiões, a formação, através dos pensadores, sacerdotes, filósofos, a criar altares para reverenciar divindades estrelares, exatamente, que eles imaginavam por receber luz, oxigenação do seu cérebro, na máquina da imaginação e do pensamento, que esclarecia do astral superior informações e iluminações de concentrações, e achava ele que vinha das divindades, mas a divindade é uma só, o racional superior. As demais são entidades do bem, do alto, do astral superior. Essas entidades trabalhando pela luz, e existe aqueles que se rebelaram contra a luz e que formaram as trevas por ser fruto e derivado do magnetismo puro do chão. Então existe a parte alta, por isso que o habitante do mundo racional, que é exatamente
o raciocínio está na parte mais alta do templo, no altar, exatamente edificado sobre a imaginação e o pensamento. Por isso é localizado no istmo do mesencéfalo, a célula pineal ou epífise. Então, ep, prefixo grego, significa superior. Fis natureza. Então, uma célula de natureza superior que está sobrepondo a hipófise, que é as células de natureza inferior, que é a imaginação e o pensamento. Então, esses três ponteiros que regulam o relógio desse templo, que foi exatamente edificado, planejado pelos 7 comodoros siderais habitantes do astral superior, chamado exatamente de planeta por aqueles sábios sacerdotes da velha Mesopotâmia. Quando modificaram o alfabeto astrológico, muitos deles ainda cultivavam o que restou do alfabeto astrológico e que muitos não tinham capacidade por desconhecer o que era o aramaico, que era o alfabeto astrológico, a língua do alfabeto astrológico, a língua de Jesus amado, o libertador. E que agora ele disse: eu tenho que ir para que venha o Consolador na sua autoridade máxima do universo, vos ensinar e esclarecer a verdade, porque só a verdade vos libertará. E não poderá atestar a verdade quem não se conhecer, quem não souber quem é, de onde veio, para onde vai e como vai. Por isso que a cultura racional, ela não tem núcleo, ela não tem tempo, ela não tem sede, não tem sinagoga. O núcleo da cultura racional é o eu de cada ser, que é o raciocínio, Deus no meio de nós, Deus conosco e Deus convosco. Por isso que o representante, o porta-voz do racional superior Manuel, significa etimologicamente seu nome, Deus no meio de nós, que é o raciocínio, Deus conosco, Deus convosco. Jacinto, porque é a pedra, uma das pedras mais preciosas do reino mineral, onde ela tem exatamente um valor e é rara, e que possui o jacinto, essa pedra preciosa, essa pedra divina, a união de todos os fluidos e de todas as cores unidas numa só pedra. Por isso que jacinto que dá essa força de Deus em nós, que é essa pedra, esse diamante, já sentindo esta força, essa energia, e com ele, que é esse ser superior, coelho, dentro do reino animal, dessa roda zodiacal, dessa roda da categoria de bicho racional, coelho, ele representa a paz, a pacificação, a mansidão, como também ele na simbologia representa a passagem de um estado de vida para o outro. Por isso que tem dentro foi intuído essa ação de criar essa imagem e colocar em ação o ovo de Páscoa. O ovo representa a célula que tem que fazer a passagem para a sua vida verdadeira, natural, porque o ovo gera o animal. Por isso que nós somos formados exatamente de uma célula, zigoto, né? Ali, o sêmen, que quando entra exatamente no útero, alcança o útero, que está fértil, então ali vai formar uma célula única para a formação de um corpo. Então a célula, porque a célula foi exatamente a analogia da célula, representa exatamente a formação o design para a nossa imaginação do formato do habitante. Então a célula tem 3 partes, 3 forças. Então o núcleo da célula, segundo a citologia, o núcleo é a inteligência da célula. Poderíamos dizer assim, assimilar e comparar a semelhança do núcleo, que é a inteligência da célula, para ela cumprir a missão nessa organização do ser orgânico, que somos seres pluricelulares, constituídos de células. Por isso que o habitante do mundo racional está materializado numa célula denominada epífise, uma célula de natureza superior. Então, por quê? Porque a causa de ser justifica antes de ser.
Então o formato do habitante, que é um corpo de energia, de massa cósmica, de energia pura e perfeita, e dizia Hermes Trismegisto, que é a intelectualidade, a razão da cognição, da compreensão racional do ser. Então ele mostra, assim como é em cima, também é embaixo. A causa do ser justifica antes de ser, assim afirma o racional superior. Então, quer dizer, a célula tem um núcleo, tem o citoplasma e a membrana. O núcleo seria a consciência do habitante, o citoplasma seria as virtudes dos habitantes, que era a energia cinética, a energia de permutação, que dava capacidade de movimento dos habitantes nesse campo de energia, de força, que é o mundo racional, e por essa razão eles passearam pela parte não pronta e adentraram, porque era essa força que eles começaram a perder quando progrediram essa planície, e que essa planície começou a ter o seu rebaixamento vibratório. Eles perderam as virtudes, essas virtudes que era essa energia, foi constituindo a formação de um outro corpo de luz fosca prateada, porque na natureza e no universo nada se perde, tudo se transforma. Então a energia de força vital, cinética, desses habitantes, que dava capacidade de movimento nesse progresso racional, foi perdendo, e esse habitante foi enfraquecendo até perder a sua estrutura corpórea, que seria a membrana, quebrou, e ficou somente o núcleo, que era a consciência do habitante, e aqueles que perderam a sua individualidade ou quebraram a sua estrutura corpórea em cima da goma, deram formação ao sexo masculino. Os que quebraram a estrutura corpórea em cima da resina deu origem ao sexo feminino. E por isso houve a necessidade da união para a reprodução, nos tornando assim máquinas reprodutoras. E assim sendo, essa máquina é o templo que a vida que manifestou-se dessa célula pineal, que é a célula epífise, de natureza superior, que tem duas funções, não só de glândula, mas também de célula porque é a célula mor superior que comanda toda a organização do ser orgânico, através do rebaixamento que ela transforma de célula para glândula, gerando essas três propriedades primordiais à organização do nosso corpo, que é a serotonina, a melanina e a melatonina, que aí constitui uma proporção fluídica de composição, de harmonização do templo que veste a vida, que é o habitante do mundo racional. E por essa razão que a cultura racional fosse a cultura do ser racional, desse habitante que está vestido nessa roupa artificial de matéria, formada do chão, ou seja, da resina e da goma, que deu composição a esse corpo por termos perdido nosso corpo original. E que agora chegou o momento de desmaterializarmos e recuperarmos esse corpo artificial para o seu estado natural, que é a planície racional, a natureza que compôs essas 7 partes do porquê assim somos. Essas 7 partes do porquê o mundo assim é. Então, são 7 reinados da vida, a estrela guia de 7 pontas, que é exatamente o ser racional. Então, por isso o racional superior nos deixa bem claro que a cultura racional não tem núcleo, não tem templo, não tem sinagoga. A sinagoga é a cabeça, sinagoga, né? Então sigamos em frente. Essa foi a minha consideração. Agora abro aspas para o mestre dos mestres, Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, a nos esclarecer e nos ensinar como se deve ler o livro que ele ditou para nos recuperar e nos salvar. Universo e Desencanto. O templo racional é no mundo racional. Na Terra, o mundo racional não tem templo, não tem casa de pregação, nem sinagoga, nem instituição de espécie alguma, nem organização de espécie nenhuma. Não tem templos, não tem instituição de espécie nenhuma. O mundo racional, o racional superior, atende todos dentro dos seus lares, dentro de sua casa ou onde estiverem. Todos são atendidos
em todos os lugares que estiverem, e de forma que o racional superior, o mundo racional, proíbe qualquer espécie de organização, porque este conhecimento é para a salvação da humanidade, não é para a exploração comercial, e por isso atende todos dentro dos seus lares ou onde estiverem. É um conhecimento do maior respeito por se tratar da redenção e da salvação eterna de todos, por se tratar da volta de toda a humanidade ao seu mundo de origem. Mas muitos, por não terem conhecimento do que é verdadeiramente cultura racional, julgam os seus pontos de vista muito diferentes, julgando a cultura racional aquilo que a cultura racional não é. Esse é o verdadeiro conhecimento da origem da humanidade. Não é para a exploração comercial, e sim para a salvação de todos. Fecha aqui só para fazer uma consideração dele aqui, porque aqui a pessoa tira de contexto esse ensinamento, esse esclarecimento do racional superior, do seu Manuel, e diz, eu estou fazendo um livro porque ninguém está explorando. É um desrespeito ao conhecimento. Quando ele diz aqui que esse conhecimento não é para exploração, porque para salvação, a culturação não vem de indulgência, assim como não tem templo, não tem sinagoga, não tem instituição, então não existe dízimo, não existe exatamente indulgência para que a pessoa alcance a imunização racional, alcance a salvação. Então tudo foi preparado, edificado, feito pelo senhor Manuel de Jacinto Coelho, que é o racional superior, que é a vestimenta do racional superior, a personalidade dele é o racional superior, fruto e derivado do corpo de energia do superior racional, esse habitante que veio nos trazer a verdade. E assim ele preparou, edificou toda a estrutura para a nossa salvação, que é exatamente a escrituração racional, que veio fazer a nossa recuperação e a recuperação da natureza. E assim sendo, ele estruturou o seu reinado aqui na terra, e ele está no meio de nós, está conosco, está convosco. Por isso ele se retirou para aquela localidade em Vila de Cava, no sopé de uma montanha, aonde já foi ali uma civilização de pessoas adiantadas, iluminadas, ligadas à natureza, e que foram à extinção, porque chegou o tempo deles voltarem ao natural, mas que eles deixaram registrado o nome dessa civilização, Jesus ainda vem. E porque ali é o ponto, diria assim, inicial, que deu causa e consequência à deformação daquela parte da planície racional, lá no mundo racional, na 21ª eternidade inicial, a primeira eternidade, lá na primeira eternidade, que a primeira eternidade é aqui, mas voltando lá no regresso é a 21ª. Então ele criou ali naquela área de segurança cósmica. Cosmo significa ordem, respeito, por isso que o universo tem a sua ordem, as suas leis de ordem, que é o cosmo, Então existe, isso no arcadismo mostra que cosmos significa ordem. Ordem é respeito, respeito é razão, razão é direito, andar direito para que não haja colisão e nenhum choque para a liquidação geral e total, porque a liquidação está no chão por ter terminado a fase do pensamento e da imaginação, das energias que alimentavam essas duas máquinas do nosso relógio, e o ser humano, o animal racional, perdeu o tino, está mais perdido do que segue em tiroteio, como diz o ditado, né? Por não ter exatamente onde se segurar, onde se apoiar. Então o raciocínio é a solução, a recuperação para a nossa salvação através da imunização racional, que é adquirida através do estudo da cultura racional, na persistência, persistindo nessa ciência e obedecendo o ditado determinado pelo supremo raciocínio para nos conduzirmos e nos guiarmos no caminho da retidão divina. E por isso
que é importante. Então, a cultura racional não precisa você pagar dízimo, não tem indulgências para a sua salvação e sua recuperação. E por isso que a cultura racional não tem templo, não tem sinagoga, não tem instituição. O templo de cultura racional é o interior de cada ser, e para isso temos que colocar em prática o que aprendemos no conhecimento de cultura racional que está contido nas páginas brilhantes dos livros O Universo em Desencanto. E assim seguirmos exatamente como nos esclarece o Racional Superior nessas páginas brilhantes, que vai mostrando que a todos os persistentes e obedientes que praticam os ensinamentos da imunização racional, a sua vida vai se multiplicando sempre bem. E a pessoa vai sempre de bom para melhor, e tudo de belo, de lindo na vida da pessoa vai multiplicando, e assim ele tendo brilhantes dias, brilhantes horas, brilhando sempre, por exatamente estar seguindo dentro da retidão divina, para estar ligado à energia racional dentro do seu eu, do seu templo interior, que é o raciocínio, o Deus vivo, que é através dele, do desenvolvimento do raciocínio, pela persistência e a obediência, da prática da imunização racional, que é esse ensinamento que está nos munindo para desenvolvermos o nosso raciocínio e nos reconectarmos com esse mundo superior, que é o nosso mundo original, a nossa fonte de vida, nosso reino pré-potencial racional, que é o habitat, o reino de Deus. E que aqui na Terra é representado pelo retiro racional, local que está retirado o racional superior, a casa do racional superior, que foi o lugar que o seu Manuel, o aparelho do racional superior, se retirou para concluir a sua missão de salvação e recuperação da humanidade. Por isso que a prática dos ensinamentos adquiridos na leitura dos livros Universo e Desencanto, ditado por esse grande homem verdadeiro, esse verdadeiro homem, o maior homem do mundo, da história da humanidade, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade, a sua essência, é o racional superior. E assim a energia que é emanada do seu ditado, que nos dá o conhecimento para que possamos adquirir a verdadeira sabedoria divina, que é racional, encontra-se em forma de palavra, que constitui esse conjunto de ensinamento, de informações, que passa exatamente através da nossa máquina do raciocínio, que tem a função de fazer a transformação dessas informações, que está exatamente ditada, materializada em forma de palavra, na energia natural que foi dada a cada palavra dessa, pelo ditado desse grande homem verdadeiro, Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. E assim, sendo transformado toda essa força da energia contida na informação para desenvolver o nosso raciocínio, e para isso é necessário a prática. Não tem necessidade de pagar indulgências, porque aí é a exploração comercial. Por isso o racional superior deixa bem claro, devemos compreender e entender. Sigamos em frente, abro novamente aspas para o senhor Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. Mas muitos, por não ter o conhecimento do que é verdadeiramente cultura racional, julga os seus pontos de vista muito diferentes, julgando ser cultura racional aquilo que a cultura racional não é. Esse é o verdadeiro conhecimento da origem da humanidade. Não é para a exploração comercial, e sim para a salvação de todos. Mas os que não conhecem, os que fingem que conhecem, os maus interpretadores e confusos, e os que não sabem, fazem julgamentos completamente diferentes e bem diferentes do que vem a ser o conhecimento de imunização racional. Para conhecer o que é imunização racional, é preciso ler e reler para entender as entrelinhas que fala tão bem e bem claro. E para isso é preciso um estudo muito meticuloso para encontrar nas entrelinhas esclarecimentos profundos e elevados,
básico da ação esclarecedora do que é e como é, e a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Mas muitos, por não conhecerem, fazem confusões de acordo com seus pontos de vista muito diversos do que é cultura racional. Cultura racional tem todos os cursos superiores da individualidade, da formação e criação do mundo e de todos os seus feitos. E esses cursos regem o primário, o secundário e o superior, e as provas e as comprovações. Fecha aqui só para dar uma consideração rapidamente. Como ele disse, esses cursos regem o primário, os 7 primeiros livros básicos, fundamental da obra Universo e Desencanto, que mostra e esclarece toda a mecânica material, esclarecendo todo o estudo do comportamento dessa formação, desse conjunto, seus movimentos de corpos, da formação dos corpos visíveis e invisíveis que constituem a mecânica material. Nos 7 primeiros livros, que cada livro ele esclarece detalhadamente, minuciosamente, cada reinado, porque são 7 reinados da vida, 7 partes do porquê assim somos, dividido o mundo em 7 partes que compõem o curso primário. Então, os sétimos livros mediadores, que são o curso secundário, que revela todos os detalhes minuciosamente da mecânica celestial, astrológica e cosmológica dos seus corpos visíveis, é um estudo do comportamento de todo o sistema celestial, de todo o sistema cosmológico, astrológico, e de todos os corpos e todas as forças desse sistema, mostrando exatamente esse conjunto de elementos que tem exatamente funções, forças sobre esse campo inferior da mecânica material, que nós somos um centro astrológico, cosmológico, por ter vindo do alto. Então, está definido detalhadamente, de uma forma bem minuciosa, esclarecendo as entrelinhas, esses 7 segundos livros da obra básica fundamental, para termos capacidade psicológica de compreendermos a imunização racional. E o terceiro, sétimo, que é o curso superior de cultura racional, que é o estudo da mecânica divina, racional, como tudo gerou para essa formação comportamental de todo esse sistema celestial e material, detalhadamente esclarecido, formado e esclarecido com o objetivo de recuperar o equilíbrio e o movimento harmônico de todos esses corpos, não só celestiais, como corpos materiais, visíveis e invisíveis, que foi constituído dessas 4 forças energéticas. A energia racional formou a energia mediadora consciente racional do astral superior, que foram os tantos que paralisaram o seu progresso, que comandou toda a deformação através de seus planejadores pessoais, que daqueles desobedientes somos nós, que aqui estamos dentro desse plano inferior. Então, assim está dito. Aí vem a réplica, como ele diz, né? Esses cursos regem o primário, o secundário e o superior, que é os 7 primeiros livros, o segundo e o terceiro da obra básica fundamental. Aí diz, e as provas, que é a réplica, as provas, que é a essência dessa obra básica fundamental desses 3 cursos, e a tréplica, que é a essência da essência da obra básica fundamental, provando e comprovando, você vê que a cultura racional é inédita e sui generis. E aí, quem não teve essa capacidade de compreender essas entrelinhas, tem o supletivo, que é o completivo, o grande histórico, 943 livros, para saciar o mais insaciável dos pensadores, e assim mesmo ainda tem bicho fazendo confusão. Você querem se apropriar, desconhecendo a essência da cultura racional e tirando certas frases ditadas pelo raciocínio do contexto, mas só que quem está estudando vai encontrar a contradição daquele indivíduo, e por isso o racional diz, vamos fazer livros fraquinhos. São esses abusados que não compreendem, não sabem o que é cultura racional e fica descontextualizando o ditado do supremo raciocínio do universo. Mas o estudante atento, respeitador, persistente, percebe logo. Então não embarque em canoa furada e nem
nos cantos da sereia, que são esses intrusões que estão à margem da fase racional, são os marginais, rebeldes, que se rebelaram contra o mundo racional, contra o astral superior e contra a casa do Redentor aqui na Terra, que é o retiro racional, local que ele se retirou. Então todos esses que atacam o retiro racional, que está desligado dos três poderes, pode ficar atento, de olho, esperto nesses indivíduos que são intrusões, como dizia o pai Manuel. Os intrusões no meio infiltrados. Mas sigamos. Então, continuando. Aspa, novamente, para o mestre dos mestres, Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. O superior racional em pessoa, no seu ditado. Mas muitos, sem conhecer, fazem o seu julgamento ao seu modo de ver, sem saber e sem ver o que é cultura racional, um conhecimento de uma supercosmologia universal. Supercosmologia porque é racional e racional é a origem. E de racional, o animal racional não conhece coisa alguma. E por isso não conhece nem o porquê é um animal racional. Se não conhece o porquê é um animal racional, muito longe de conhecer o que é cultura racional. Muito longe de conhecer o que é racional. Mas é mania do animal racional pensar que sabe aquilo que não sabe, que não conhece, aquilo que não conhece e fica a falar como papagaio. A mania do animal é pensar que sabe tudo e o principal, que é saber o porquê é um animal racional, não sabe. Então, perguntando, por que é um animal racional? Não sabe, não conhece, não se conhece. Se você não tem condições de se conhecer, conhecer a si mesmo, como é que você pode ter condições de conhecer uma coisa que está tão acima do seu saber e de todos? Mas é a mania da pretensão do animal. Pensar que sabe é uma coisa e saber é outra. Então se pergunta outra vez, o porquê és um animal racional? Não sabe. Não sabe responder o porquê é um animal e não sabe responder o porquê é racional. Se você não sabe quem é você, não sabe responder quem é você, como é que você vai saber uma coisa que está muito além do seu saber? Então, mas a pretensão e a vaidade do bicho, e todo bicho aí do chão, sempre foi assim, se julgar ser aquilo que não é, querer ser aquilo que não nasceu para ser, por não saber, por não se conhecer. A confusão é própria do ser animal. Basta ser um animal para ser confuso. Todo animal é confuso, devido a estar na categoria de animal. Por estar nessa categoria, o seu saber é muito resumido, ou absolutamente nenhum, para a realidade da verdadeira vida, que é racional. Tanto assim que o animal nunca soube como foi feito, nem quem o fez, nem de onde veio, nem para onde vai. Por o animal nunca soube o porquê é um animal. E de forma que, por ser animal, é que o saber do animal é muito insignificante ou nenhum, porque nunca soube e nem sabe o porquê de sua existência, que fará o animal saber o que é racional. Pois se ele não sabe o porquê ele é um animal, nunca descobriu a sua origem, como é que ele conhece as demais coisas? Sabe que é racional, mas não sabe o porquê que é racional. Então, o saber do animal é um saber muito resumido, muito vago, muito insignificante, e por isso está aí pertencendo ao reino animal, sem saber o porquê que pertence a este reino animal. O animal, para conhecer mais ou menos o que é racional, é preciso fazer um estudo muito meticuloso, numa escrituração racional, sentindo, compreendendo, para entender o que é ser racional. E não ficar falando com o papagaio. Esse estudo meticuloso
As entrelinhas esclarecem com profundidade e elevação sobre o que é ser racional, sobre quem é o racional superior. Não é lendo assim por cima, a título de curiosidade, para malmente conhecer. Não. Tem que fazer um estudo com muita atenção, estudar para sentir o que é ser racional, praticar os ensinamentos da imunização racional para confirmar a sua razão de ser racional. E não ler assim, esporadicamente, de qualquer maneira, em qualquer lugar, porque nem todo lugar é apropriado para a leitura do mundo racional. A leitura tem que ser em lugar próprio, para sentir, saber e tomar conhecimento profundo do que é o conhecimento racional e se elevar para os lugares de grande movimento e perturbação. As melhores horas de ler são as horas do silêncio, a hora em que todos estão acomodados, e não em lugares de movimentos que não pode sentir o conhecimento no seu eu, por não poder dar a devida atenção, devido ao barulho, o movimento que perturba, sem sentir o que está lendo. A pessoa tem que sentir o que está lendo para compreender e sentir a força da leitura. Isso não é uma leitura vulgar aí do mundo animal. Leitura vulgar é a leitura feita aí do chão, aí das entranhas do bicho racional, aí das entranhas do animal racional, aí deste mundo inferior. Isto é uma leitura de um mundo superior, uma leitura que toda atenção é pouca, por ser de um mundo superior, ditado por um ser superior. Agora, a leitura aí do chão que é própria para ler em qualquer lugar. A leitura do bicho que é própria para ler em qualquer lugar, porque em qualquer lugar que o bicho lê, o bicho entende e compreende o que está lendo. Não é para se comparar com uma leitura de um conhecimento inédito que todo respeito e atenção é pouca, de ensinamentos elevadíssimos, esclarecimentos autênticos, de um aprendizado desconhecido, de coisas que nunca ouviram falar, de coisas que nunca souberam, de um mundo superior a este. Esta leitura, toda atenção e todo o respeito é pouco. Não é para ser lida em qualquer lugar de movimento, de barulho, de perturbação, porque não vai sentir coisa alguma, não vai observar, não vai aprender nada, não vai se desenvolver, porque vai acabar de ler e não aprendeu, não adiantou coisa alguma. Esta é uma leitura completamente diferente da leitura do animal racional. Esta é uma leitura de assistência divina, de assistência racional. Então, lendo, mas estão assistindo e se desenvolvendo racionalmente. Estão lendo e o raciocínio está sendo desenvolvido através da energia racional, emanada das páginas do livro. É uma leitura que é preciso todo o respeito, porque se trata de sua verdadeira salvação, sua recuperação, e é de toda atenção a leitura deste livro. Não é para ser lida como estas obras aí do chão. Já deviam ter percebido isto. É uma leitura que nesta hora o leitor está recebendo o benefício, o leitor está sendo tratado, o leitor está sendo medicado, o leitor está sendo recuperado, o leitor está sendo desenvolvido racionalmente. Não é uma leitura comum, aí da cabeça do bicho do chão, aí deste mundo inferior. É uma leitura de um mundo superior, o mundo racional, ditada pelo supremo raciocínio do universo. Uma leitura que todo respeito é pouco e toda atenção. Não é para ser lida em horas impróprias. Não é para ser lida em qualquer lugar. Não é em qualquer hora para ser lida este livro Deus. Lugares inadequados à leitura da envergadura dessa, como estão acostumados com a leitura aí da terra, que leem em qualquer lugar.
está comparando a leitura de um mundo superior como se fosse uma leitura aí deste mundo inferior, sem importância, usando da mesma maneira, dos mesmos métodos, da mesma forma e a maneira de ler, para ver que nem ler sabem, nem saber ler não sabem, não sabem botar as coisas em seus lugares. Esta leitura é do mundo racional, não podemos usá-la como usamos aqui a leitura do animal. Veja que parece interessante essa chamada do racional superior. Você vê, a pessoa quer digitalizar o livro Universo de Encanto, para a pessoa ler na internet. Não, isso aqui não é um livro de pensadores, imaginadores, que você pode digitalizar, colocar na internet para todo mundo ler, certo? Em áudio tudo bem, falado, porque para os cegos, isso é importante, é um processo evolutivo, mas você colocar toda a obra digitalizada para a pessoa ler na internet, não, eu estou facilitando, esses facilitadores, como esses que estão usurpando do direito reservado do livro, do mundo racional, que deve ser imprimido na gráfica do mundo racional, que está na casa do racional superior, o retiro racional onde ele se retirou, e que lá ele estruturou todo um sistema, exatamente, energeticamente, que tem uma assistência das divindades do mundo racional, que são nossos irmãos. Então, a energia do Supremo Racional, que aqui está na Terra, e a fonte dessa energia é o retiro racional, porque ali é o reinado do racional superior, onde ele se retirou, é ali que está a fonte, o ponto de conexão dos dois mundos num só. O mundo racional está aqui, no meio de nós. Por isso que a culturação não tem templo, não tem sinagoga. Então a pessoa tem que entender, compreender essa entrelinha, que é tão fina, que não é qualquer um que percebe, só raciocinando. Porque os habitantes do mundo racional são nossos irmãos, e não é por acaso, que por acaso não existe uma causa desconhecida, e a origem da causa, que foi edificada pelo dono do conhecimento, o racional superior, uma gráfica, a residência dos habitantes do mundo racional, aqui na Terra, ali naquela área de consagração universal, que é o retiro racional, que ali é simbólico, é um marco histórico da fase racional, a casa dos habitantes do mundo racional, que são nossos irmãos, que aqui estão na Terra em nosso socorro, eles que são os habitantes do mundo racional, emissários do racional superior, corpos de energia de massa cósmica pura, limpa e perfeita, que estão trabalhando para a nossa libertação, nossa salvação, através da nossa recuperação e da natureza. Então as pessoas têm que compreender tudo isso, essa razão de ser, porque a cultura racional é uma cultura cósmica, ditada pelo racional superior, que é um habitante cósmico do mundo superior, que teve a coragem de vestir a roupa de animal. Ele tirou a roupa, mas permanece no meio de nós, conosco, à frente de todo o comando da fase do terceiro milênio, que é o Senhor Manuel Jacinto Coelho. Manuel, que é Deus no meio de nós, que é o racional superior, e quem persiste com obediência, aprendendo, seguindo os ensinamentos, já sinto a energia racional trabalhar dentro de nós, no nosso templo interior, que é o raciocínio, para desenvolvê-lo e ligar todos nós ao nosso mundo natural, através dessa consciência divinal, que os nossos irmãos aqui estão nos auxiliando, nos amparando, nos guarnecendo e nos socorrendo, para aqueles que estão exatamente ligados, unidos à casa deles, os três poderes, a casa do racional superior, a varanda racional, que é o reinado de Deus na Terra, a Nova Jerusalém, o retiro racional. Então as pessoas olham de uma forma, pensam que ali é uma obra como qualquer uma aqui, feita pelo bicho, pelo pensador. Não, aquela obra foi toda estruturada pelo supremo raciocínio do universo, que é o racional superior, através do seu aparelho único, sem segundo nem terceiro, o Senhor Manuel Jacinto Coelho. Por que aquela residência simbólica ali dos três poderes,
São 3 vãos dentro da casa, é a parte de cima, a parte de baixo. Você vê, o degrau para subir naquela casa são 9 degraus, 9 degraus, quem contar que são 9 degraus, ali, no umbral para chegar à casa, as cores da bandeira universal, a bandeira do Brasil, o amarelo, a riqueza do astral superior dos habitantes, do saber, da justiça divina que ali se encontra, a força da justiça, o verde, a recordação, o poder da recordação, do despertar da memória pelo desenvolvimento do raciocínio feito pela energia racional, o azul, a firmeza celestial do mundo racional que ali está manifestado, o branco, a paz, a harmonia que temos no despertar nossa consciência verdadeira. Então aquelas cores que estão como tapete para chegar à residência dos habitantes do mundo racional, que são nossos irmãos ali, tem um significado. Então tudo no retiro racional foi estruturado, elaborado, arquitetado pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior. Manuel Jacinto Coelho foi a roupa que vestiu o racional superior, que é a consciência suprema universal, o raciocínio superior, todo o raciocínio do universo, que é exatamente o habitante que veio, o superior racional, cujo corpo de energia racional do superior racional deu causa e consequência ao corpo de matéria do racional superior, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho. Então, muitas pessoas não percebem essa entrelinha. Então o seu Manuel se omitiu a dizer quem ele era, e muitos que estiveram ao lado dele ali não perceberam, achavam que ele era uma pessoa comum, era um aparelho, ele estava ligado, ele recebia as mensagens, o racional superior falava no ouvido dele, então era ele. Agora ele não dizia quem ele era. Cada um que descobrisse por si esse interespaço de força, de energia, da personalidade verdadeira que foi vestida por aquele corpo de bronze. Está entendendo? Então, muitos olhavam o seu Manuel, achavam que ele era. Outros diziam, o seu Manuel está caducando, não sei o quê. Eu vi isso, pessoas falar, estavam ao lado dele. Outros que tentaram exatamente tirar proveito ali ao lado dele. Isso eu vi. Então, não me pergunte quem é o nome, não, que tem as pessoas que. Então, tudo tem uma razão de ser. Mas deixa eu falar. Pois, aí tem o Tribunal Racional, tem um Racional Superior acompanhando tudo isso. Pois os nossos irmãos também racionais estão aqui no meio de nós, que são seres extracósmicos, que estão exatamente participando da fase do 3º milênio, devido à união dos dois mundos, é um só, que é o mundo racional, que é representado pelo retiro racional, e que é o verdadeiro mundo de Deus. Por isso que lá é a casa do verdadeiro Deus aqui na Terra, é o reinado de Deus na Terra, o racional superior, do mestre da justiça celestial. Por isso que ali está a varanda da justiça, o tribunal racional, está representado simbolicamente ali exatamente pela varanda racional. Pois ali está o quê? É como tem um vídeo que o racional diz, vocês não sabem nem onde vocês estão. Todos que estão aqui, essas homenagens que vocês estão prestando aqui, vocês não sabem nem o lugar que vocês estão, porque aí eles estão aí, as divindades, quer dizer, ele falando para nós, e ninguém alcançando o que estava dizendo, que nossos irmãos do mundo racional, esses habitantes em nosso socorro, que são seres do mundo racional que vieram com ele, quando ele concluiu o reinado dele, então todos aqui, aquela casa simbolicamente representa, dali a fonte da energia racional para o mundo, para a racionalização do mundo. Por isso que eles aparecem no firmamento de várias formas, por ser energia consciente, irradiando exatamente essa força para a racionalização dos povos, através de luzes, de variedade de cores, despertando a atenção do homem materialista de tecnologia, se materializando como disco voador. Por que disco voador? Chamando a atenção do homem de tecnologia de que existe um mundo superior, com inteligência superior a nossa, com tecnologia superior a nossa. Mas só que eles não são matéria, são energia, e é consciente, puros, limpa e perfeita, por ser exatamente os anjos anunciados, que anunciaria exatamente o verdadeiro Deus, a volta do Messias, JC,
MJC, que é o racional superior, o Deus verdadeiro. Por isso que a fase racional é a fase do verdadeiro Deus, de ligação com o Deus verdadeiro, a fase da definição do terceiro milênio, a fase redentora, que é a fase da imunização racional, que veio para resolver o equilíbrio da humanidade e da natureza, e fazer a restauração do equilíbrio, recuperar o animal racional, recuperar a natureza, e assim nos conduzindo de volta ao nosso estado de vida natural, verdadeira e eterna no mundo racional. Por isso que a cultura racional, a fase racional, é a fase da ressurreição de toda a humanidade, que é a fase de ressurgirmos para a nossa vida verdadeira. Então a fonte principal de tudo e de todos é o mundo racional. E o retiro racional está representando esse mundo aqui na Terra em união, num mundo só. Porque o mundo racional é a raiz mestra da fecundação, da formação, da criação e geração do universo. E dali, daquela área, foi que iniciou tudo. Por isso que aquela civilização que ali viveu, que se intitulava e se chamava Jesus Ainda Vem, então está confirmada. Esse fato histórico está lá em documentos no Rio de Janeiro. E assim, Deus é a fonte da vida, é a fonte original da vida, que é racional, que é o mundo racional. E agora, dessa forma, através da energia racional, que primariamente os infantes chamavam de Espírito Santo. Por que o divino Espírito Santo divino? É porque era do mundo original. Espírito, porque nós não conhecíamos energia, vivíamos de experiência, em expansão, se expandindo, especulando, a especulação da expansão da imaginação, do pensamento, e que não tinha uma definição, e o supremo raciocínio do universo veio fazer a definição com a razão, provando e comprovando que a energia racional é a energia divina, pura, limpa e perfeita do verdadeiro Deus. Por isso que a palavra dele é a palavra divina, onde está materializada, transcodificada em informação, nos dando conhecimento na sua escrituração, para termos a verdadeira sabedoria de nos libertar, nos salvar. Por isso que Jesus amado nos ensinava: só a verdade vos libertará, e não poderá atestar a verdade quem não se conhecer, quem não souber quem é, de onde veio, para onde vai e como vai. E assim está confirmado, realizado essa verdade, e para ver que ninguém ainda, muitos já entenderam, muitos já compreenderam as entrelinhas, a essência da verdade ditada pelo racional superior. Por isso que a leitura do Universo do Desencanto é de um mundo superior, é uma leitura de aprendizado para as coisas que desconhecíamos. Como diz o racional superior, nos esclarece. Aspa para o seu Manuel Jacinto Coelho, o racional superior. A verdadeira origem do mundo e sua criação é a coisa muito séria, muito elevada, é coisa muito fina, de gabarito e de precisão. É uma leitura que tem que ser lida de modo completamente diferente da leitura que estão acostumados a fazer uso e usar adequadamente. O que acontece fazendo uso em lugares inadequados? Lê tudo no fim e não sabe o que leu. Por isso que também os livros, que é a fonte da energia racional, o livro Universo do Desencanto, não pode ser feito eu me apropriar se a ordem do dono, pegar, imprimir esse livro aqui da gráfica do Encanto, do Magnético, vai ser um livro fraco. Vamos começar a fazer livros fraquinhos, porque pela falta de respeito, pela desobediência, querer se apropriar do que não lhe pertence, adulterando, suprimindo verdades que está contida no ditado do verdadeiro Deus, o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho. Por isso que ele deixou a gráfica pronta. Então a gráfica racional é a única que está autorizada pelo mundo racional a imprimir os livros Universo do Desencanto. Aí vem o pseudo imaginador, querendo se apropriar, pirata mesmo, porque quer roubar o tesouro que foi nos presenteado, para nos enriquecer e nos recuperar. Aí disse: não, mas eu estou fazendo bem, o livro o livro é da humanidade. Não, o livro é para a humanidade, mas ela tem os direitos, o direito dentro da razão, reservado ao seu dono, porta-voz, que é Manuel Jacinto Coelho, que deixou tudo estruturado, edificado no seu reinado aqui na Terra, que representa o mundo racional. A gráfica racional
é a única que está autorizada. Aí o bicho diz, não, mas ele disse que vai ter muitas gráficas rodando no livro. Aí, ele disse, mas quando for instituído no Brasil um governo racional, verdadeiramente, não esse governo de corruptos, bandidos, que serve a força magnética da esquerda elétrica, de jeito nenhum, quando estiver mesmo o governo racional, o governo legitimamente iluminado pela energia racional. Então, o chefe da nação, representante da nação, que sobre a ligação do supremo raciocínio do universo, quando ele tiver com o raciocínio desenvolvido, esse presidente racional, ele vai colocar todas as gráficas oficiais para auxiliar a impressão do livro pela solicitação, mas isso com a autorização da administração do retiro racional, a qual foi, dentro da ordem, dado a sagrada bênção, a sagrada ordem, por isso que é consagração com a sagrada ação, dada pelo racional para o senhor Manuel, aquela representante que está a representar juridicamente, dentro das leis do direito, aqui do chão, a senhora Átila Jacinto Coelho. Quer queira, quer não, se você não gostar dos olhos dela, não gostar dela, tem que respeitá-la, porque ela está no lugar, ela está no poder. Quem botou ela no poder foi o dono do poder. O poder não é a pessoa, o poder é um lugar onde uma pessoa ocupa por determinação. Por isso que o racional superior tem uma mensagem que ele dita, o destino é igual à missão de quem nasce e ignora para que nasceu. Essa mensagem, o racional diz, o destino legou a missão brilhante que quem nasce ignora para que nasceu. Aí, irmão, todos são missionários da divina providência, e assim cada qual na sua missão. O senhor Manuel, que é o lugar dele, a missão dele foi vestir essa consciência divina, suprema, universal, que é esse raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que foi vestido na roupa daquele que chamamos de Manuel Jacinto Coelho. Então essa foi a missão dele. A missão dele foi exatamente tomar a forma de animal, sem ser animal, para ditar, elaborar, transcodificar com maestria esta energia divina, essa luz divina em forma de sabedoria, em forma de conhecimento, para nos conduzir à imunização racional, nos levar a encontrar em si mesmo a imunização racional pela prática das informações, do conhecimento que ele nos transmitiu, para nos tornarmos sabedores da verdade e nos libertarmos. E assim, o senhor Manuel cumpriu a missão dele, tirou a roupa, então a sua essência assumiu o grau de comando da fase, que é o racional superior, o superior racional, que é esse habitante que veio exatamente por isso 121 anos da fase racional, 90 anos da confirmação da fase racional. Então, por que eu estou paulatinamente confirmando a identidade verdadeira do senhor Manuel Jacinto Coelho, mostrando que ele é a personificação desta energia superior, que é o racional superior, um raciocínio superior, todo o raciocínio do universo, a energia superior, todas as energias do universo, que se manifestou personificando-se neste instrumento de inteligência superior para cumprir essa missão, porque está 121 anos da sua chegada aqui na Terra, que deu início a esta fase do terceiro milênio, que é a fase de final da existência do animal racional, aonde devemos nos recuperar, nos tornarmos aparelho racional, para voltarmos à nossa origem, o mundo racional. Assim sendo, temos que desenvolver o nosso raciocínio, respeitar e cumprir com a nossa missão de bons missionários, porque o missionário da Divina Providência é assim, cada qual na sua missão, seu Manuel na dele, cada qual na sua, fazer por onde ser premiado de acordo com o seu comportamento, procedimento, premiado pela consistência divina,
premiado pelo mundo racional, premiado pelo verdadeiro Deus, que é o racional superior, um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. Assim sendo, a dona Atna já se está na missão dela, a dona Albaneta está na missão dela, a doutora Angélica está na missão dela, a Divina está na missão dela, e assim, cada um na sua missão, cada um cumprindo o seu dever, com persistência, com abnegação, amor e respeito, respeitando uns aos outros, sabendo que o racional superior está à frente, comandando todos os trabalhos da fase do terceiro milênio. Então ninguém não se engane não se ilude não, o seu Manuel está vendo todos nós, ele está nos acompanhando, onde está um raciocínio, está o racional superior, ele está vendo o procedimento, a conduta de cada um, seja desses que estão à margem da fase racional, agindo como marginais dentro do terceiro milênio, por estar contra o dono do conhecimento, querendo se apropriar do conhecimento, desrespeitando o seu próximo, o seu irmão, não colocando em prática o mandamento máximo da cultura racional, da natureza racional, que é amar a Deus sobre todas as coisas, fazer o bem sem olhar quem, e não desejar o mal ao seu próximo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é um ser racional, e racional não é contra nada, não é contra ninguém, é ponderado, é respeitador, respeita os direitos, respeita o próximo. Então, se eu faço uma obra, aí eu imagino, eu gostaria que alguém se apropriasse da minha obra, então eu não faço ao próximo que eu não quero para mim. Então, o que é fazer o bem sem olhar quem? É fazer aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim ou aos meus entes queridos. Então, se eu faço isso, eu estou sendo racional, estou sendo ponderado, estou sendo equilibrado por não ser contra nada nem contra ninguém. Isso não quer dizer que eu vou compactuar com erros, com bandidagem, não. Porque eu sei qual é a causa. Aquele bandido lá está sendo induzido, foi cooptado pelo magnetismo por Satanás. Então tem aqueles que estão por conta de Deus, estão os que estão por conta do Satanás, estão aqueles por conta do ator. Os que estão por conta do ator nem o Satanás quer. Tá entendendo? Então a gente tem que raciocinar, a gente tem que praticar os ensinamentos que Deus verdadeiro, o racional superior, o mestre da justiça celestial, MJC, nos ensina nas páginas brilhantes de seus livros e nos esclarece. Então, minha gente, já falei aqui, é 1h30, né? Então, Lucinete, entrei agora a falar sobre os piratas, a Lucinete é a grande guardiã dos livros originais do Retiro Racional, da Gráfica Racional. Parabéns, Lucinete! Não tem energia racional. Por quê? Porque somente os livros feitos no Retiro Racional, onde tem os emissários do autor racional superior, que lá, é verdade, que essa é a cara aqui da Lucinete, é uma grande guardiã aí dos livros originais, a Lucinete, ela está mais do que certa. É isso mesmo, Lucinete. Por isso que o Racional diz, um dos históricos, não recordo qual é agora, que os pensadores, esses que estão cooptados pelo magnetismo, esses iriam fazer livros fraquinhos, que era energia elétrica, achando que é luz, né? Pelo menos a pessoa, quando sentir que pegar um livro pirata, tem que perceber que aqui no original ele vai reconduzir, todos têm direito à condenação e à salvação. O arrependimento é exatamente o meu, que ninguém é perfeito, então aqueles que entraram pela porta errada da pirataria, tem que buscar encontrar o retiro e se conectar com o original, com a origem, com a originalidade da coisa, né? É um caminho, né? Então tudo tem a razão de ser. Então tudo e todas as leis, né? Claudinha, amor, a nossa petisa aí da fase do terceiro milênio, sempre nos trazendo com seus programas aí na web rádio, poesias com a verdade, levando aí o desenvolvimento racional através do sentimento verdadeiro, da razão com os ensinamentos. Salve, salve, Nelson Ferreira, esse cantor, compositor aí que canta a verdade através do amor, esclarecendo o verdadeiro Deus, quem é o racional superior MJC. Salve, um abração, Nelson, grande guerreiro, nos motiva, grande motivador. A Uraneta Silva, salve, salve. Sueli Simão Rodrigues, parabéns, Sueli, pelos seus programas, tanto na web rádio como também seu programa Brasil Independente aí na rádio. Somos aí ouvinte, a Sueli, Fernando, Paulo, um abraço para ele também. É uma equipe boa aí da Sueli Simão,
às terça-feira, o programa é às quartas também, né? Se liga aí, ela tem muita informação da fase, ela também é uma pioneira aí, dos anos 80, a geração 80, racional pioneira, aí, que tem histórias a contar da cultura racional. E da Alice Grepp, Santa Catarina, meu abraço para você também, grato pela sua participação aqui conosco. Dalice, um abraço a toda a Irmandade de Santa Catarina, Florianópolis, Corupá. Carmen Bright Lima, minha amiga querida, cativa aqui sempre conosco, né? Cultura racional, por ser uma cultura natural da natureza, desde 1935, vem alertando a humanidade sobre esta fase difícil pela qual estamos passando e que todo este sofrimento poderia ter sido embarcado. Gostei, Carminha, é isso mesmo, viu? O Racional Superior, o seu Manuel, desde 1935, vem nos alertando, mostrando essa dificuldade, essa fase delicada que a humanidade está passando. Tudo isso foi alertado, como bem você falou, se tivesse todo já se integrado à fase do terceiro milênio, levado a sério as determinações e orientações daquele supremo raciocínio do universo, que é o racional superior, através do seu aparelho único, sem segundo nem terceiro, aquele habitante que vestiu a essência divina do supremo raciocínio do universo, que é o seu Manuel. Então o mundo já seria o paraíso, mas o bicho é abusado, não gosta de ser contrariado nos seus gostos, nas suas vontades, né? Gostei, viu? O racional superior. Então, no início, logo, quando eu comecei a ler a cultura racional, eu achava um pouco forte quando o pai Manuel, ele falava assim, liquidação física, moral e financeira. Eu ficava, pai, isso é uma palavra forte, né? Ainda estava naquele auge dos anos 70, né? Éramos felizes e não sabíamos, né? Do encanto, né? E o pai usava esse termo, liquidação física, moral e financeira, né? Extinção física, moral e financeira. Eu achava meio forte, né? Salve-se que puder, né? Aí eu vejo que ele foi muito carinhoso, viu? Ao dizer isso, nesses alertas, colocando esses avisos de alerta na nossa caminhada, e o bicho encantado, iludido na fantasia desse encanto magnetizado, não perceberam o chamado de atenção do verdadeiro Deus, que nos alertou para que não chegássemos a esse fundo do poço, que aí está. O Brasil, vivemos aí, salve quem pudesse, o terrorismo. O pai Manuel, ele alertou esse domínio desses terroristas da esquerda que estão no poder. Em 1982, ele disse, o terrorismo, o pensamento está enfraquecido, de muitos já secaram, e esses que secaram se tornaram cegos, e estão vítimas do terrorismo. O terrorismo chegou até aqui no Brasil, está aí. O Brasil é aliado com o eixo do mal, com o Irã, com a China, que quer tirar a privacidade, que é uma razão superior, o livre-arbítrio, que é uma razão superior à liberdade nossa, né? Então você vê a bandeira da China, você vê a foice, o machado e o vermelho. O vermelho é o sangue, o fogo, a era do fogo. O machado é exatamente a destruição, a foice é a morte, a liquidação. Então tá aí, né? Tudo isso aí, o caminho da seda, né? Da seda é exatamente da liquidação geral. Gostei, Carlos Bright. Cultura racional é uma cultura natural da natureza. Gostei do seu alerta aí da Carmen Bright, nossa convidada cativa, ela está em todas as nossas lives, né? Eu sou muito grato a você, Claudinha, a Aurenita, outra também que é cativa conosco. E salve, viu, Claudinha? Gratidão também a você, minha amiga, pelas suas palavras e participação aqui. Então, meus amigos e irmãos, como eu falei, sou eternamente grato. Vamos levar a sério o que é sério, porque a cultura racional é para pessoa séria, como diz o racional superior. Não vamos brincar com a verdade, né? A verdade é e não deixa de ser. É o que? É racional. Racional é equilíbrio, racional é respeito, racional é ordem, racional é ponderação. E assim vamos seguindo firme no caminho do amor, de volta ao nosso reino prepotencial racional, que é o mundo racional, a raiz mestra fecundadora da formação deste universo. Salve a todos e até a próxima transmissão. Fui!